Olá, turma do Bojador, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de literatura. Hoje a gente vai falar da segunda geração modernista. A segunda geração, ela é diferente da primeira, né? Porque a primeira ela falava muito da questão da ruptura que os autores fizeram em relação às artes conservadoras da época, em relação a tudo que era passado. Eles queriam romper, eles queriam transgredir, eles queriam combater. É um momento de destruição, digamos assim, para construir algo novo. Enquanto que a segunda fase, que é a fase que nós vamos estudar, agora é a fase da construção, ou seja, a arte, a poesia, ela entra por um processo de amadurecimento da poesia e da construção da arte literária como um todo. Historicamente falando, nós estamos no momento da era Vargas. Esse momento vai de 1930 a 1945. Vargas assume o poder, Washington Luiz é deportado, e havia nesse momento a repressão das manifestações. Ou seja, nós estávamos no momento em que os operários eles não tinham muita voz, então havia a repressão das manifestações. Em São Paulo, houve também a Revolução Constitucionalista de 1932. São Paulo não estava muito contente com o posicionamento que o governo estava tomando, o governo federal, achando que o Brasil estava caminhando para uma ditadura. Aconteceu aí essa revolução. Havia também a caçada aos comunistas, né? Comunistas entre aspas aí, porque todas as pessoas que não concordavam, que se manifestavam contra algum posicionamento do governo federal na época, era chamada de comunista, elas eram caçadas, como aconteceu com o autor de literatura, né, que foi o Graciliano Ramos, quando ele escreveu Memórias do Cárcere, por exemplo. O Getúlio Vargas ele instaura o Estado Novo. O que era o Estado Novo? O Estado Novo era a suspensão dos direitos constitucionais, havia um forte autoritarismo, um centralismo de poder, a extinção dos estados políticos, dos partidos políticos, e não podemos deixar de falar da Segunda Grande Guerra, né, que acontece de 1939 a 1945 e vai contribuir fortemente aí para a arte desse momento, para a construção, para o debate, para as discussões. Quais são as principais características da segunda fase? Nós tínhamos um momento de uma linguagem coloquial, uma linguagem mais familiar, é uma linguagem mais próxima das pessoas, mais próximas para que alcançasse o maior número de pessoas. Então, não era uma linguagem requintada, não era uma linguagem muito difícil, era uma linguagem mais coloquial, mais familiar, uma linguagem mais facilitada, digamos assim. Havia liberdade formal também, ou seja, o verso livre, tá? Eles usavam muito o verso livre, não há essa preocupação com a métrica, com o ritmo, né? Com a contagem da sílaba poética, nada disso. Havia uma liberdade formal. E tinham também os questionamentos, né? Questionamento político, questionamento social, questões das desigualdades, todas eram trazidas para as obras desses autores. E também, diferente de outros movimentos literários, a liberdade temática é uma das características dessa segunda fase. Como são muitos autores, né? Nós estamos num momento em que cada autor vai trabalhar uma temática. Um trabalha o erotismo, outro trabalha o amor, outro trabalha a questão política, outro trabalha a questão filosófica profunda do homem. Há várias temáticas sendo desenvolvidas ao mesmo tempo, diferente de outros momentos literários em que naquela segunda fase todos os autores falavam de um tema. Não, aqui a temática ela era bem diversificada. Quais são os principais autores da poesia? Nós temos a Cecília Meirelles, né, que vai discutir muito essa questão da inquietação diante da fugacidade da vida, essa questão do envelhecimento, essa questão da passagem do tempo, essa questão da efemeridade da vida. Ela vai discutir muito. É uma poesia bem intimista,
né? Fala muito do eu, né? Uma questão bem feminina e é uma poesia melancólica muitas vezes. Ela fazia uso das simbologias. Quando a gente pensa em simbologias, nós lembramos lá do simbolismo, né? Os símbolos, as figuras de linguagem são utilizadas na poesia dela também. Havia uma temática da tristeza, do desencanto, e os temas principais da obra de Cecília Meirelles são transitoriedade, abarcando todas essas questões, né, da passagem do tempo, do envelhecimento. Há muitos poemas dela que falam disso, a saudade e a solidão. Além da Cecília, nós temos também o Carlos Drummond de Andrade. Drummond é um grande poeta da literatura. Ele, na verdade, ele contribuiu durante quase todo o século XX para a construção de uma grande obra, né? A obra dele é bem extensa. Falar de Drummond, assim, em minutos, falar é só mesmo para a gente entender de um modo geral, mas ele é um autor que vai transitar em várias fases, tá? Eu não vou falar disso aqui nessa aula para não ficar perder nosso foco, mas o Carlos Drummond de Andrade ele tem uma temática de investigação da identidade humana, uma profunda investigação, né, dessa questão do homem, quem sou eu, né, quem, para onde eu quem sou eu, né? Há várias fases dele em que ele vai discutir, por exemplo, a questão de um homem mais engajado, de um homem mais profundo, de um homem mais maduro. Ele discute muito várias questões mesmo da alma humana. A visão crítica da sociedade permeia a obra dele. Há muita ironia e humor, né? Que ele traz também. Há um momento que ele está mais de desencanto em relação à vida, e há um momento também que ele acaba se conformando. Há um momento que ele quer brigar assim, que ele é mais engajado, digamos assim, com as questões sociais, e há poemas dele que ele chama mesmo, que há um chamamento dele para que as pessoas se movam, para que as pessoas venham para a luta, para que as pessoas desejem construir uma sociedade melhor, mas ao mesmo tempo aquele momento que ele te desencanta e que ele vai cair num conformismo, por exemplo, tá? Fica a dica aí para você procurar poemas do Drummond para você ler, que são bastante interessantes. Além do Drummond, nós temos o Vinícius. Vinícius de Moraes é um compositor e poeta, né, da música brasileira. Ele ele vai trazer uma poesia mais intimista, pessoal, né? Fala do amor físico mesmo. Ele é chamado poeta do presente porque ele denuncia a realidade muitas vezes. Quando ele fala do amor, não é um amor idealista lá do romantismo, mas o amor real, carnal, um amor erótico mesmo. Ele vai falar também, ao mesmo tempo, o poeta do passado, quando ele fala do amor que se foi, da brevidade da vida, do saudosismo, né, uma temática mais saudosista em sua obra. Então ele se divide nesses campos aí. Uma hora é o poeta do presente, outra hora é o poeta do passado. Olha um trecho da poesia dele que diz, né, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Além dele, nós temos o Manuel Bandeira. O Manuel Bandeira é o poeta daquele poema que nós lemos na aula passada, Os Sapos, vocês lembram? Né? Os Sapos, que ele tem uma vasta poesia também. Ele participou da primeira geração lá na Semana de Arte Moderna, mas ele se encaixa didaticamente na segunda geração. A poesia dele vai falar muito, tem um tom muito autobiográfico, porque ele fala muito da infância, da saudade da infância, não naquele sentido romântico, mas no sentido mesmo de discussão sobre essa questão da morte, da nostalgia, da saudade, né? Aquele poema dele clássico que fala Passárgada, né? Passárgada, vou embora para Passárgada, lá eu sou feliz, tenho a mulher que quero, né? A vida que eu sempre quis. Ele, vou-me embora para passar, lá a vida é uma grande aventura. Ele fala de Joana d'Arc. Então, você tem toda uma construção de um poema dessa questão da inquietação, né? Ele tinha essa questão com a morte muito forte, ele tinha uma doença, então ele estava sempre à véspera de morrer. Apesar dele ter morrido bem velho, bem mais velho, ele passou a vida dele toda esperando que ia morrer a qualquer momento. É como se houvesse um desencanto constante, e sempre na ânsia de que poderia morrer a qualquer momento, né? Então, ele
Ele traz muito essa temática da morte, da nostalgia, também da vontade, né, de ir para um lugar melhor, né? Essa Sárgada fala muito disso. Os autores da prosa, nós temos Raquel de Queiroz, escreve o 15, né? 1930, que vai falar da seca, das questões da seca, das questões das desigualdades sociais do Brasil, a questão principalmente dos nordestinos, né? Essa questão da transição, né? De ir para um lugar para o outro em busca de uma vida melhor, tá? A questão do processo de imigração e tudo, mas ela vai falar muito dessa questão aí de questões sociais e também de questões humanas nessa obra. É uma grande obra aí de Raquel de Queiroz, né? Essa questão da dor humana, né? Tem um cunho feminino, né? Também na obra dela tem uma dialética com questões de uma mulher que consegue se virar bem, com questões feministas também na obra dela, muito interessante. José de Alencar, ó, nossa, eu viajei agora, gente. José Lins do Rego, José Lins do Rego, como tá aí no slide. Ele vai escrever O Fogo Morto, que é a sua grande obra. A temática é histórica, né? A questão do ciclo da cana-de-açúcar, e nessa obra ele discute a questão do coronelismo, na verdade, né? Da queda do engenho, da queda de poder, né? Vai discutir várias questões aí também do Nordeste. Essas obras são bastante regionalistas. Bom, um outro autor da prosa é o Jorge Amado. O Jorge Amado, ele tem a primeira fase em que ele escreve Capitães da Areia, com ideais políticos, como se fosse uma narrativa que fosse escrita para denunciar, né, a questão do abandono da infância, que são meninos, né, que vivem em Salvador ali, mas são abandonados pelos pais, crianças abandonadas, moleques, meninos de rua. Então trata dessas questões, trata das questões de uma maneira bem divertida e ao mesmo tempo doce, né? E ao mesmo tempo tratando de questões brasileiras, nacionais, bem políticas e sociais. Por isso que fala dessa questão de engajamento dele nessa primeira fase. Já na segunda fase, ele parte para uma discussão mais assim, é discutir a questão da cultura popular baiana, ele traz muito essa questão da Bahia para as obras dele, principalmente aquela região do Cacau, né, que é o lugar onde ele morava, ali em Ilhéus, erotismo, religiões africanas, felicidade à margem, né, e ele escreve Gabriela, que é aquela narrativa que foi televisionada, né, foi transformada em telenovela pela Globo. Além disso, nós temos o Graciliano Ramos. Além desse autor, né, Jorge Amado, nós temos o Graciliano Ramos. O Graciliano, ele escreve São Bernardo e Vidas Secas. São as suas grandes obras. Há a temática do sertão nordestino, somente em Vidas Secas, também, muito parecido lá com Cacau de Queiroz, trata da questão da seca, do Nordeste, de famílias que estão indo em busca de uma vida melhor em outro lugar, em outra região. As principais características do Graciliano é uma reflexão profunda sobre o mundo. A escrita dele é direta e objetiva, muito direta, ele é cheio de objetividade, né? E ele vai escrever muito sobre essa questão do sertão também. E para finalizar esses autores, né, da prosa, nós temos o Érico Veríssimo. O Érico Veríssimo, ele tem uma primeira fase em que ele escreve um romance urbano, A Vida dos Gaúchos, né, Olhar e Olírios dos Campos, por exemplo. E a segunda fase dele, em que ele escreve sobre a grande obra, que é um romance histórico, que é O Tempo e o Vento. E nessas obras ele discute muito essa questão voltada lá para o sul, né, para o sul, a vida dos gaúchos também. Então, o segundo momento, a segunda fase modernista, ela se divide assim, né? Nós temos um momento de poesia e de prosa. Historicamente era Vargas, Segunda Guerra Mundial. A linguagem utilizada mais popular, mais coloquial, a liberdade temática e muitos questionamentos são colocados em pauta, tá? Autores principais, Manuel Bandeira, com a característica de ser mais autobiográfica a sua obra, trata muito da morte na nostalgia.
A Cecília Meirelles é uma poesia mais intimista, que fala da dor, da perda, do tempo, da passagem do tempo, da transitoriedade da vida e da solidão. O Vinícius de Moraes é um poeta e compositor de música, ao mesmo tempo traz essa coisa do amor realista e fala muito das mulheres. Drummond trabalha muito com humor e ironia, né? Com temas de amizade, cotidiano, é um autor autobiográfico, fala muito do sentimento do mundo. Tem uma obra dele, inclusive, que é chamada Sentimento do Mundo. Na prosa, nós temos o José Lins do Rego, que fala do ciclo da cana-de-açúcar, escreve Fogo Morto. Graciliano Ramos faz uma grande reflexão sobre a vida, sobre o mundo, tratando de temáticas nordestinas, principalmente do sertão nordestino e do processo, né, de retiragem da seca, São Bernardo e Vidas Secas. Jorge Amado vai tratar uma hora dos ideais políticos, né, de um povo marginalizado, e ele escreve Capitães de Areia. Em outra parte, em outro momento, ele vai falar mais da cultura baiana, das religiões, afros, né, do erotismo, tema da felicidade, ele escreve Gabriela. Érico Veríssimo, né, escreve sobre a vida dos gaúchos em 30 e 40, nessa década, e há uma forte ligação entre suas obras, como se uma obra fosse continuidade da outra. E ele escreve O Tempo e o Vento. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Escrevam, anotem. Eu vou trazer questões para a gente poder analisar essas obras, tá? Para a gente poder discutir essas obras com os exemplos. Eu não trouxe exemplos nessa aula porque eu achei que eram muitos autores. Acho melhor a gente falar um pouquinho deles, das principais características para você poder entender, tá bom? E aí, na próxima aula, nós, nas próximas, né? Se não na próxima, mas nas próximas, nós vamos, com questões, a gente vai lendo as obras e vai discutindo de maneira mais aprofundada. Por hoje é só, um abraço, fica bem, até mais, tchau, tchau.